Muito boa noite, seguidores da página Ecoando a Voz dos Mártires. Aqui é a jornalista Déia Fernandes, começando essa live nessa segunda-feira, 24 de agosto, exatamente às 22h08. Então, muito boa noite para quem já está entrando, quem está conosco já. E hoje o tema diz respeito à situação do Líbano. A gente não vê muito a imprensa falando, né, no Líbano, mas a gente aqui está preocupada, né, com a situação daquele país, né, que já vivia num momento de grande dificuldade muito antes da explosão que destruiu o porto, né? Nós sabemos dessa realidade. E com a explosão do porto, tem analista que inclusive não acredita na recuperação do país. Alguns analistas já veem o Líbano como um estado falido, um estado fracassado e que não tem chance de sobreviver. E quando a gente fala não tem chance de sobreviver, a gente risco de amanhã ver o Líbano numa situação parecida com a da Síria, com a da Líbia. Claro que vivenciaram situações diferentes, mas vocês verão aqui nessa live que a situação de segurança no Líbano, segurança interna, é sim preocupante, tá? E por isso, para no futuro a gente ter um conflito envolvendo os grupos sectários do país, eu, Déia Fernandes, não acho muito difícil, tá? Então, deixa eu ver aqui, tentar compartilhar. Para você que ainda não conhece, ou melhor, não me conhece, sou Déia Fernandes, advogada, jornalista, internacionalista, presidente da ONG Ecoando a Voz dos Mártires, uma instituição de direitos humanos que trabalha com as temáticas de violação de direitos humanos, perseguição religiosa no mundo muçulmano e também direitos humanos no Brasil, né? Porque a situação vem se tornando muito dramática no nosso país. Então, eu entro em situações envolvendo o Brasil. Estou com dificuldade, não estou conseguindo ver quem está acessando a live, né? O Facebook sempre faz essas gracinhas comigo, é muito difícil eu conseguir acompanhar. Outro detalhe antes da gente começar. Boa noite, Marilda, que bom. Oh, minha linda, muito boa noite. Boa noite, Isis, boa noite, André Barroso. Finalmente, estou começando a ver vocês. E alguns que já fizeram aí compartilhamento, já temos 17 compartilhamentos. Valeu, gente. Então, fazendo aqui uma propaganda rápida, temos também um canal no YouTube, Ecoando a Voz dos Mártires. Se você ainda não se inscreveu, vai lá, se inscreve, ativa o sininho, nos dá um apoio lá. Temos também Ecoando no Instagram, Ecoando underline, voz underline, 2 underline, mártires sem underline. E temos também @DeiaEVM lá no Twitter e @EcoandoEVM lá no Twitter. Se você quiser também, passa lá e nos ok? Bom, gente, então vamos começar. Boa noite, Júnior Costa. Vamos começar essa live que já está meio atrasada, como sempre, né? Vamos lá. Gente, então, vocês sabem que depois da explosão, no dia 4 de agosto, o mundo, ou melhor, o Ocidente resolveu começar a aparecer nessa situação, né? Nós, segundo as informações que a gente tem do Líbano, a destruição tomou uma média de 40% da capital do Líbano, de Beirute, né? Já tem um relatório nesse sentido com 40 páginas, um relatório preliminar que estima que essa explosão teria matado 181 pessoas, que eu sempre não acreditei nisso, eu não consigo acreditar, e eu já fiz 2 lives falando sobre isso, então não vou me alongar. Feriu milhares de pessoas, alguns dizem entre 7 mil pessoas, e quando a gente fala ferido, inclusive muitas pessoas mutiladas, tá? E pelo menos 300 mil pessoas ficaram desabrigadas. Segundo esse relatório, a restauração
a infraestrutura do Líbano deve ficar em mais de 20 bilhões de dólares. Esse é o dano dessa explosão. Então vejo assim, que coisa absurda. E é bom a gente lembrar que na reunião que Macron fez com outros países do Ocidente e também do mundo muçulmano, o máximo que ele conseguiu foi promessa, perdão, gente, de socorro imediato de 300 milhões de dólares. 300 milhões de dólares, porque os países estão muito preocupados em ajudar um país que é terreiro, né, de um grupo terrorista islâmico que está vinculado ao Irã e que é responsável pela desintegração, ou melhor dizendo, pela instabilidade lá no Oriente Médio. Então, tá todo mundo muito preocupado e até o momento eu não consegui achar em nenhuma... Perdão, gente, vou beber água, tá difícil. Não consegui achar em nenhum veículo de comunicação árabe qualquer informação contrária afirmando que os países no Ocidente vão ajudar de fato com o restabelecimento da infraestrutura. Temos sim alguns atendimentos, temos o Kuwait, se eu não me engano foi o Kuwait, cadê? Deixa eu só confirmar, que disse que ia reconstruir os silos de cereais, de trigo que foram destruídos. Sim, foi o Kuwait que prometeu agora, nesse fim de semana aqui, a reconstruir. Temos a Itália, que já está enviando um navio que vai levar todo o material para reconstruir, ou melhor, para fazer um hospital de campanha lá. A Itália diz que vai ajudar e que está muito preocupada com a reconstrução do Líbano, aquela coisa toda. E eles, inclusive, vai para lá, se eu não me engano, o primeiro-ministro deve ir para lá. Só que tem um detalhe. O Líbano já fez um pedido que é muito preocupante para a Europa e para todo mundo que entende do problema de imigração em massa. Muito boa noite a todo mundo que está ingressando aí dessa live, ok? Muito boa noite, Armando e a galera aí. Então, qual foi o pedido do Líbano? Está pedindo para que a Itália aceite de bom grado os, entre aspas, refugiados que estão no Líbano, os refugiados sírios. E a gente até entende, em parte, o pedido, porque é bom lembrar que o Líbano foi o país que mais recebeu refugiados sírios, junto com a Turquia, né? Então existem milhões de refugiados sírios no Líbano e tem também os refugiados palestinos. O Líbano está com uma situação muito complicada em relação aos seus refugiados. E num momento de crise como essa, a questão dos refugiados tem que ser resolvida, é claro. Mas eu pergunto, enviá-los para a Europa, ou melhor, para a Itália, que também está numa situação complicada já há muito tempo, que também está com a sua população empobrecida, a Itália que vive processos muito complicados, aliás, o Ocidente todo vive um momento complicado por causa do coronavírus. Estamos diante de uma recessão, mas o Líbano quer jogar para o Ocidente esse problema local. Não está convidando a Arábia Saudita para resolver a questão dos refugiados, né? Porque é bom lembrar que a família Hariri, né, que tem poder grande lá no Líbano, né? Inclusive o pedido do Macron é que seja formado um governo de acordo nacional, olha que maravilha, justamente com o corrupto que ajudou a destruir o Líbano, e daqui a pouco a gente vai entrar nisso, que é o Saad, justamente da família que tem um grande poder político no Líbano. E Hariri, todo mundo sabe, ele é amigo assim, sabe? Amigo assim da Arábia Saudita. Aí eu pergunto, por que não pedem para a Arábia Saudita receber esses refugiados? Por que não pede para no caso, o atual governo, que a gente sabe que o primeiro-ministro já pediu as contas, né? Todos os membros do governo, todos os ministros também renunciaram.
mas eles vão ficar até que seja formado um governo, né? Por enquanto eles ficam só lá, digamos, fazendo de conta que estão resolvendo alguma coisa. Mas eles podiam muito bem pedir apoio justamente para a Arábia Saudita, mas não pedem. É claro que não... Só um minutinho, gente. Espera aí. É claro que eles não vão pedir, porque isso tudo tem a ver com a Hégira, tudo isso. É bom lembrar que o primeiro-ministro, né, do Líbano, que renunciou junto com seus ministros, eles são sunitas. Sunitas, é bom a gente explicar isso, né, porque as pessoas esquecem, às vezes, da formação sectária do poder político no Líbano. Então, ele, como sunita, ele também é fechadinho com a Arábia Saudita, mas não pediu nem a Arábia Saudita, nem a nenhum país muçulmano. É o Ocidente que tem que tá nessa bobo, né? Apesar de eu reconhecer que realmente o problema de refugiados existe, sério, lá no Líbano, mas quem deveria receber, no meu ponto de vista, é quem tem os refugiados sírios, é quem tem a mesma cultura, né? Não é assim que na minha visão deveria ser assim, mas cada um com seu cada um, né? Outro detalhe, vamos continuar aqui. O povo saiu às ruas. Logo na mesma semana em que aconteceu a explosão, o povo acreditando piamente que a responsabilidade pela explosão é do Hezbollah, ou pela explosão, ou por manter ali aquelas substâncias químicas. Então o povo acredita nisso piamente, inclusive aqui a imprensa não divulgou, mas eu estou aqui para divulgar. Lá no Líbano, uma das figuras políticas que mais teve a sua carinha retratada numas espécies de forca, o povo foi às ruas e levou políticos, imagens de político em forcas, né? E o político, a liderança que mais apareceu nessas forcas, por uma coincidência, foi o Nasrallah, que é líder do Hezbollah. Simples coincidência. O povo não está mais refrescando para esse grupo terrorista. Inclusive tem ativista que disse, né, em reportagem, que anteriormente havia uma espécie de acordo entre aqueles que pretendiam uma revolução em outubro de 2019, que saíram às ruas. Pois é, Amarilda, amigão, é verdade. Que saíram às ruas. Eles fizeram um acordo tácito de não envolver, porque em outubro de 2019 o povo começou a sair às ruas pedindo o fim daquele poder político que estava destruindo o país, né? O povo queria novas eleições, mas havia uma espécie de acordo tácito para o Hezbollah e o pedido de desarmamento não estar entre essas pautas. Isso aconteceu muito. Até antes da explosão, havia um certo, entre aspas, respeito por todo o poder, porque, na verdade, o Hezbollah é um Estado dentro do Estado. Então, isso gera dentro do Líbano. E também por causa de toda a sua fama e ação de terroristas, né? Eles sempre usaram a força, a violência para impor as suas pautas. Então, tinha aquela coisa do medo e tinha aquela com certo respeito, porque o Hezbollah sempre se retratou, sempre, como resistência. Por isso, foi o único grupo, dentre os grupos que participaram da Guerra Civil Libanesa, foi o único que conseguiu assim o beneplácito de manter as suas armas e hoje ter uma milícia que tem mais poder do que o próprio exército do Líbano. Então, eles tinham assim um certo respeito pela população, isso foi decaindo e com a explosão, e vocês vão ver novas notícias daqui a pouco, com a explosão esse poder vai se erodindo. O povo está irado, o povo está revoltado com o Hezbollah. Né? Então acabou essa de medo, seja lá o que for, né? É o que está acontecendo lá e que a grande mídia aqui, é claro que não vai comentar porque daria, digamos,
não seria muito interessante, ainda mais que a gente sabe que a extrema imprensa tem assim uma queda pelo Irã, e é o Irã que financia o grupo terrorista islâmico Hezbollah. Então o povo tinha saído às ruas logo naquela semana, e as pautas eram as de sempre, só que aumentando o fato de que eles não queriam mais nenhum membro do governo e do parlamento no poder. Não queriam nenhum, e já começaram a se voltar contra o Hezbollah, pedindo inclusive desarmamento do Hezbollah, criticando a interferência iraniana nos assuntos domésticos, levantando abertamente. Eu vou colocar link aqui mostrando o que eu estou falando para vocês, porque eu não invento nada. Eu trago o que eu tenho lido, né? Eu aprendo com o que eu leio, né? Então eu vou trazer aqui para vocês essas informações. Então, é lógico que as forças de segurança atuaram nesses protestos de uma forma violenta, usaram gás lacrimogênio, bateram, né, espancaram as multidões. As multidões invadiram alguns prédios do governo em revolta. Então teve de tudo, centenas de feridos, teve de tudo. Só que, muito espertamente, o governo já decretou estado de emergência com o fim principal de proibir aglomerações. Inclusive, o que ajuda muito a eles é que a situação da Covid no Líbano é terrível. Depois da explosão, o Líbano entrou assim num abismo em relação ao aumento de casos. Então o governo aproveitou a explosão, o caos que causou e mais esse problema sério que venceu da Covid para proibir aglomeração. Então não pode ter protesto lá no Líbano, apesar do povo já ter saído algumas vezes às ruas, né? Mas tudo isso com o objetivo de calar a voz das ruas. Agora também, 13 de agosto, tomamos conhecimento, eu estou tentando resumir rapidinho, tá, para vocês. Tomamos conhecimento que o FBI, a pedido do governo libanês, se prontificou a enviar a sua equipe para ajudar nas investigações, tá? E é bom a gente ver isso com certo cuidado, porque o Hezbollah e o governo, durante muito tempo, disse que não queria investigação nenhuma por parte de nenhum ator externo, por parte do Ocidente, ou seja lá de quem for. Eles queriam eles mesmos investigarem e resolverem o assunto, né? E a gente sabe no que ia dar, né? Com certeza não ia dar em nada. Inclusive, 16 funcionários do porto foram presos. Ninguém do Hezbollah foi preso ainda, apesar de algumas evidências que estão aparecendo, daqui a pouco eu vou entrar nelas, tá? Então, vamos ver o que o FBI vai dizer sobre os acontecimentos ali, a tal da explosão que ainda não foi resolvida. Inclusive, gente, além do povo sair às ruas pedindo também para que houvesse investigação séria por organismos internacionais, o Ocidente vem se manifestando há muito tempo no sentido de haver investigação por parte de outros organismos que não os internos, né? Todo mundo sabe a corrupção endêmica que existe naquele país. Agora vamos a um detalhe interessante, porque eu tenho certeza que você vai ver algumas coisas aqui na live que você não vai ver em lugar nenhum. Analista nenhum nesse Brasil vai falar sobre isso. Então vamos lá. O Macron, ele foi correndo lá para o Líbano, né? Aí esteve em Beirute para se apresentar como salvador da pátria. É bom lembrar do colonialismo da França em Beirute. É bom lembrar que a Constituição libanesa tem a essência sectária da França. Foi a França que convalidou essa distribuição de poder político sectário lá no Líbano. Aliás, as divisões todas, inclusive no funcionalismo, estão tudo baseada no sectarismo e tudo isso culpa da França. Eu já falei sobre isso, tenho live aqui, 2 lives, então não vou entrar em muito detalhe. Então a França, o Macron se apresentou como salvador da pátria. Os libaneses, quando viram ele lá, fizeram até abaixo-assinado pedindo para que a França, isso com centenas de milhares de assinaturas, pedindo para que a França voltasse ao mandato que teve lá, né, após a Primeira Guerra, para poder
cuidar ou melhor, meu Deus, Tolesa, que a França passou a gerenciar o Líbano e, inclusive é a grande responsável por vários acordos que foram firmados ali, inclusive em relação à independência. Ela sempre se intrometeu ali, é uma maravilha. A França assim, é amada por muitos libaneses, mas outros odeiam, porque sabem que o Líbano é o que é, devido a vários motivos, mas um dos principais é a interferência ocidental, quando dividiu o território, não somente ali, como em vários outros territórios do Oriente Médio, né? Naqueles famosos mandatos, né? E aí a gente vê a desgraça que eles fizeram lá. Mas continuando, quando Macron esteve lá em Beirute, ele disse que, ou melhor, ele pediu uma nova ordem política, né? E olha, palavras dele, e ele pediu para substituir um sistema capturado pela corrupção organizada e pediu aos líderes libaneses por respostas claras sobre as reformas, prometendo retornar em 1º de setembro, quer dizer, já, daqui a pouquinho. Então, quem vê ele pedindo uma nova ordem política até acredita que ele quer isso mesmo. E eu já aviso para vocês, ele não quer nada disso. Nananina, não. O Macron, junto com as elites políticas do Líbano, já estão articulando a volta de Saad Hariri, tá? O que é filho do ex-primeiro-ministro que foi assassinado pelos agentes do Hezbollah, mas a ONU, o Tribunal da ONU, não quis, recentemente, a gente sabe que teve o julgamento, mas o Tribunal da ONU não quis reconhecer no Hezbollah a autoria, apesar de reconhecer que era um crime de ordem política, o Tribunal da ONU, esse tribunal especial, não quis reconhecer a autoria desse crime como sendo do Hezbollah, com tudo na cara. Quem fez os atentados, ou melhor, quem esteve à frente foi um membro do Hezbollah, inclusive já foi condenado à revelia, onde mais de 200 pessoas foram feridas, vários mortos, além do primeiro-ministro, né, do ex-primeiro-ministro, mas enfim, o Hariri, que é filho desse cidadão assassinado, ele era o responsável. Olha o que o Macron quer, gente. Deixa eu ver só quem está entrando aqui, porque às vezes eu olho muito para a câmera. Para a câmera. Tá bom, eu tô vendo, eu de vez em quando dou uma olhadinha para ver se vocês estão falando alguma coisa. Mas olha só, o Hariri, durante 4 aninhos em que a substância química, que alguns chamam, né, do nitrato, né, tal nitrato lá, né, mas a gente vai falar já sobre isso. Durante 4 aninhos, quem era responsável pelo governo no Líbano e que manteve essa substância, eu digo essa substância química porque tem gente que diz que não foi nitrato, que na realidade foi, como é que se diz, combustível de mísseis que o Hezbollah usa e tal, que a cor da fumaça não é essa e tal. Então tem especialista que fala que não foi nitrato, enfim, isso tá uma discussão. Mas assim, no Líbano a gente não tá vendo muito essa discussão não, tá? O assunto praticamente não, tá fechado, que foi e acabou. Mas esse Hariri, que a França está articulando o retorno dele num governo, num governo de coalizão, a esse cidadão, ele durante 4 anos foi responsável pelo governo e nunca moveu uma palha para tirar os que eram 2.750 toneladas, que não é mais, tá? Vocês vão ver já que não é mais isso que está se cogitando. Ele nunca esquentou e continua lá, numa boa. E ele é um dos responsáveis do caos financeiro, do caos econômico que se encontra o Líbano. Então, o que o Macron quer? Tá? O Macron, que alguns libaneses queriam até que ele voltasse, né, com o mandato lá da França. Mas o que ele quer? Que volte ao poder
do poder, que sempre foi assim com a França. Inclusive, o Macron está recebendo críticas dentro da própria França, porque os franceses não esquecem de todas as ações espúrias do senhor Hariri, que sempre teve o apoio da França, né? Mas tem um outro detalhe que fez o Macron se mobilizar em favor do Líbano, né? Além da sua preocupação com a sua ex-colônia. Ele respondeu às críticas que ele estava passando no governo, dizendo, no caso Macron, dizendo que ele estava agindo por amizade e não por interesse. Acreditem se quiser. Ele estava agindo por amizade ao povo libanês, porque se a França não fizer a sua parte, abre aspas para Macron, outras potências podem interferir, seja o Irã, que já interfere há muito tempo, Arábia Saudita ou Turquia. Gente, e ele entrou na Turquia, a gente vai falar por que o Macron está preocupado com a Turquia. A Arábia Saudita, a gente já sabe que tem uma relação de muito tempo e não vai terminar da noite para o dia, a gente sabe disso. O Irã, através do Hezbollah, a gente sabe, principalmente, né, não somente o Hezbollah, mas principalmente. Só eu pergunto para você, alguém já te contou o motivo de Macron estar preocupado com uma interferência da Turquia, que já interfere no Iraque, já interfere na Síria, já interfere na Líbia, já interfere tudo quanto é canto? Se a gente olhar para a Turquia, é a interferência em Estado, né? É o Império Neo-Otomano tentando surgir das cinzas. Então, ele está preocupado. A gente vai falar por que ele está preocupado com a Turquia, tá? Cadê? Tá, então vamos lá já a essa situação da Turquia, porque senão eu vou embolar aqui o meio de campo e eu não quero embolar. Eu faço sempre o meu planozinho para não me perder, porque é muita informação. Por que está preocupado? O vice-presidente da Turquia já esteve em Beirute, tá? Sim, o vice-presidente, além dele, o ministro das Relações Exteriores, também estiveram com promessa de assistência ao país e também com oferta de reconstrução. Eu cheguei a ler num jornal, gente, pena que eu não guardei o link, eu devia ter guardado, né? Eu guardo o link de quase tudo, mas isso eu esqueci de guardar. Mas eu li num jornal árabe dizendo que ele tinha prometido reconstruir o porto. Acreditem se quiser. Aí, se você tiver uma curiosidadezinha para ver como é que está a Turquia, você vai descobrir que está vivendo um problema econômico sério, muito, muito sério, que agora a Turquia diz que está resolvido porque descobriram agora, semana passada, um grande campo, né, de gás, se eu não me engano, lá no Mar Negro. Então ele descobriu, aí ele diz que isso vai ser, ele não vai depender mais da Rússia, nem do Azerbaijão, para petróleo, né, eu acho que era petróleo ou gás, eu não me lembro, gente, é muita coisa, eu vou depois confirmar isso, não sei se era petróleo ou gás, eu só sei que ele descobriu um campo enorme e não ia precisar mais da ajuda dos países queridos que estavam fornecendo para ele. Mas alguns analistas já disseram que isso é furada, que só para instalar o mecanismo de proteção e blá, 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 demora muito, mas muito, pelo menos uns 6, 7 anos. E o problema econômico de lá para ontem. Então ele promete reconstruir o porto sem ter de onde tirar dinheiro. Essa é a realidade. Né? Continuando aqui, inclusive tem analista que diz que para as eleições na Turquia o problema do Erdogan vai ser muito sério, justamente por causa do problema econômico. Mas ele finge que está tudo bem, como todo sultão mentiroso. Então, só que tem um detalhe. O objetivo de influenciar, ou melhor, de interferir no Líbano para o Erdogan é bem complicado, porque os libaneses, assim, de uma certa forma, a maioria, não tem uma quedinha muito favorável ao Erdogan. E eu li, vou colocar aqui um artigo muito interessante do Al Monitor, mostrando o porquê o povo, de uma certa, assim, em geral, no Líbano, não apoia muito a interferência do sultão Erdogan. Primeiro motivo, vamos lá, o povo libanês
anda muito preocupado porque não aceita bem a intervenção da Turquia lá na Síria. Por quê? Porque a Turquia investiu, estimulou e levou uma cambada de terrorista islâmico da e houve um aumento muito grande naquela região dos salafistas, que é aquela, entre aspas, vertente do Islã, que é muitíssimo perigosa, é muitíssimo radical. Então, ele investiu muito nisso, ele apoiou muito isso, e aquela coisa, os libaneses ficam assim, peraí, Turquia promovendo a militância radical islâmica lá na Síria, que país vizinho, isso não é bom pra gente, né? E outro detalhe, antes mesmo da crise na Síria, ou seja, antes mesmo dessa guerra que não tem fim lá na Síria, já havia denúncia de que em Trípoli, Acre e nos campos de refugiados palestinos havia um perigo jihadista muito grande. Você ouviu alguém falar nisso? Duvido, eu duvido. Aqui no Brasil, eu duvido. Mas o Líbano tem problema em algumas regiões com extremistas islâmicos, inclusive no meio dos refugiados palestinos, que a imprensa ocidental salvaguarda como se fossem os maiores santos do mundo. Mas refugiados palestinos estão com problemas de segurança interna lá no Líbano. Você sabia disso? Pois os libaneses sabem e estão muito preocupados para não piorar a situação sectária do país, né? Que sempre foi. E isso só poderia piorar a situação. Então há esse perigo lá no Líbano, então eles não gostam do Erdogan também por esse motivo. Segundo motivo, os libaneses lembram da inclinação sunita do Erdogan, que reflete um passado muito tenebroso que os libaneses, de uma forma geral, quer distante esse passado. Tá? Eles lembram que o Erdogan ele está querendo reviver todo o legado de violência e legado de opressão, né, e repressão também, que ele recebeu, e achou maravilhoso, né, ele vem recebendo essa influência do legado otomano nas suas ambições regionais. Aí, se você tem alguma dúvida, vai ver o que o Erdogan está fazendo lá na Líbia e vai ver o que está fazendo também no Iraque. No Iraque, na semana passada, a liderança do Iraque, eu não sei se foi o primeiro-ministro, enfim, teve um encontro com o representante dos Estados Unidos e pediu ao presidente Trump para que interferisse, porque o Iraque não está mais suportando a interferência de tropas, ou melhor, de militantes que são financiados pelo Erdogan, não é só pelo Irã não, mas o Erdogan também está financiando lá e eles estão desesperados com isso. Né? Só para vocês terem uma noção que o negócio é bem complicadinho lá, né? E aí o que acontece? E eu achei interessante que a gente tem como um dos melhores exemplos do passado histórico que deixa os libaneses muito preocupados, a gente pode dar como exemplo as execuções de 1915 e 1916 que foram determinadas pelo Pachá Jamal, que era o turco-otomano, né? Ele era comandante na região da Grande Síria e ele ordenou a execução de pelo menos 2 dezenas de nacionalistas na Grande Síria, que compunha, na época, o Líbano e a Síria. Então ele ordenou desses nacionalistas nessas praças em Beirute e no Líbano, tá? E por causa disso, dia 6 de maio é reconhecido no Líbano e na Síria como Dia dos Mártires, em memória a esses nacionalistas que foram executados pelo Pachá Jamal. E é interessante que muita gente nunca fala, muito historiador nunca fala,
mas tanto o Líbano quanto tanto o Líbano quanto a Síria tem praça. Os dois têm uma praça onde eles foram executados, que eles mudaram o nome e colocaram como Praça dos Mártires. Alguém já te falou isso? Duvido. É complicado, né? Outro motivo que é sério, que a gente vê que a Turquia mexe muito com isso. Ela gosta de manipular as identidades étnicas, faz muito isso. Inclusive, semana passada eu mostrei aqui na página, quando a Voz dos Mártires, que o Erdogan se reuniu com autoridades, tanto da Líbia, autoridades, lógico, que do grupo que ele apoia na guerra civil que está acontecendo lá na Líbia, né? Então ele se reuniu também com representantes da Argélia, não, da Argélia, foi a Argélia? Eu sei que o Sudão estava no meio. A Tunísia, Sudão, a Síria, além de representantes sírios, para que a Líbia desse, representante da Síria, para que a Líbia desse a nacionalidade para esses jihadistas que vêm da Síria, que vêm do Sudão, da Tunísia, para eles passarem a ter a nacionalidade local. E tudo isso sob a supervisão do Erdogan, da Turquia. Né? Então, ele consegue influenciar de uma tal forma que um país em conflito, que não tem ainda uma autoridade nacional estabelecida, porque dois grandes grupos estão em guerra, e é claro que cada parte do Ocidente está do lado de um, né? Cada grupo do Ocidente de países muçulmanos estão do lado de um dos dois principais grupos, né? Então, ele já está influenciando nesse sentido. Então, o mesmo está acontecendo lá no Líbano. Ele diz que existe lá no Líbano os seus parentes étnicos, tá? E com isso ele vem envolvendo o serviço de inteligência, os seus diplomatas e até a sociedade civil local no Líbano para ecoar os seus interesses em território libanês, tá? E segundo alguns analistas, os atores sunitas que costumam ser próximos à Turquia já se afastaram, temendo também irritar a Arábia Saudita. Quer dizer, além desse problema do Erdogan estar manipulando com as etnias, o problema sectário que é no Líbano, porque o Líbano é assim, vem tudo quanto é ator externo e começa a mexer lá no caldeirão de etnias, né, de grupos que vivem ali, grupos religiosos, étnicos, e começa a fomentar conflitos internos. Ó, isso é de longa data. E a Turquia está nesse meio. E só que muitos libaneses, principalmente lideranças políticas, andam preocupadas também de dar apoio à Turquia por causa dos interesses da Arábia Saudita. Eles não querem bater de frente com a Arábia Saudita, né? E, como eu já falei, o Hariri tem profundos laços com a Arábia Saudita. Agora, um detalhe importante, a gente voltando nessa coisa da Turquia interferir lá no Líbano, que eu vejo isso como uma coisa muito séria e que no futuro pode resultar, sim, tá? Sim, num conflito assim maiorzinho, tá? E talvez até numa guerra civil. Essa semana que passou, eu li também na mídia árabe, porque nem tudo, gente, eu coloco aqui no meu plano, senão o plano fica enorme, né? Mas eu tinha lido da inteligência do exército libanês dizendo que vê com muita apreensão o derramamento de muito armamento pela fronteira via Síria. E quem está levando esse derramamento, essas armas lá para o Líbano, adivinhe quem é? Segundo essa informação que eu tive na imprensa árabe, o sultão Erdogan está mandando um horror de armas para o braço da Irmandade Muçulmana que está lá no Líbano, acreditem se quiser. Então vejam bem, além de todos esses grupos que vivem em tensão no Líbano, tá?
nós ainda temos o Erdogan mandando muitas armas. Isso, gente, é para criar instabilidade, é para desintegrar o país, só pode ser. E para quem de que o Líbano não falta isso para, de repente, ter um conflito mais aprofundado, na semana passada, também no Jornal Árabe, teve uma notícia de que lá num determinado local lá no Líbano, de maioria xiita, é claro, houve um confronto entre membros do Hezbollah, todos xiitas, tá? E membros do grupo Amal, que é um grupo xiita, que também tem poder político, tá? Então, eles entraram, gente, em confronto só porque membros do Hezbollah cismaram de colocar uma bandeira lá, comemorando uma festividade religiosa de todo xiita. Então, o pessoal do Hezbollah foi lá no território do pessoal do Amal colocar a tal da bandeira. Começou uma discussão e saiu tiro para todo lado, porque todo mundo armado, né? Esses grupos tudo armado, né? E sabe o que aconteceu? Tiveram que pedir a interferência do exército, das forças líbias, para poder impedir uma situação pior, que deu só no morto e alguns feridos. Mas o exército teve que intermediar para tentar dar fim a esse conflito. Então, gente, o Líbano é um paiol de pólvora, só não vê quem não acompanha o que está acontecendo lá, né? Enfim, mas um exemplo que eu achei interessante, que esse autor do Al Monitor trouxe, que eu achei muito interessante, falei interessante duas vezes, mas tudo bem, eu já vou terminar já a live. Um exemplo que ele trouxe foi o caso que aconteceu recentemente num programa ao vivo da TV Al Jaded. Isso mostrando a disputa, o problema sério, sectário, que existe entre a comunidade dos libaneses, que são descendentes de armênios, e os libaneses, que são descendentes de turcos. Há uma comunidade, digamos, expressiva desses dois grupos, né? Então, em junho, um apresentador dessa TV, que é da etnia armênia, ele é libanês, mas é da etnia armênia, tá? E ele chamou o Erdogan de um otomano detestável. É lógico que qualquer armênio ou qualquer pessoa que conhece história sabe o porquê esse apresentador chamou o Erdogan de otomano detestável. É lógico, né? Aí o que aconteceu? Nisso, pessoas, né, da comunidade turca, né, dos libaneses, que, né, são descendentes de turcos e vivem lá no Líbano. Libanês é claro que vive no Líbano, né? Mas enfim. Eles começaram a protestar, tá? Tanto nas redes, aí começaram a insultar. Teve um pessoal que foi para frente da TV para protestar, para vocês terem uma noção. Só porque o cidadão falou uma coisa que é verdade, o cara é detestável mesmo, é um carniceiro, mau caráter, genocida. Mas o pessoal descendente de turco ficou indignado, aí foi protestar, aí foi um alvoroço, porém, teve um cidadão que é membro, que é um líder, melhor dizendo, é líder de uma comunidade turca lá no Líbano, e ele postou um vídeo ameaçando massacrar os armênios de Beirute. Abre aspas para esse senhor lá em território libanês, para vocês verem como aquilo ali é um caldeirão e é perigosíssima a situação lá, né? É complicada, né, a situação de sectarismo. Olha o que essa criatura disse: nós estamos orgulhosos do massacre, não é massacre, é genocídio. Nós estamos orgulhosos do massacre que nossos ancestrais otomanos levaram a cabo contra armênios, porque vocês merecem. Uau! Os armênios mereceriam, né, o genocídio só porque hoje um armênio apresentador de TV chama o sultão lá de otomano detestável. Foi nisso que se transformou o Líbano, sabe? Então, a situação lá é
muito problemática, né? Muito problemática. E, segundo o diário Al-Akhbar, a Turquia vem usando mecanismos inteligentes no estilo da Irmandade Muçulmana para cultivar influência em Trípoli e no norte do Líbano, onde os sunitas estão concentrados. Vocês estão entendendo? O que a Turquia já está fazendo no Líbano e ninguém conta para vocês, tirando aqui a ideia. Vocês estão vendo o perigo que é o Erdogan para o arranjo de segurança lá no Oriente Médio, como no Oriente Médio e na África também, o perigo que esse cidadão representa. O artigo do qual estou falando alega que uma missão diplomática turca e o serviço de inteligência estiveram envolvidos nesses esforços, juntamente com a agência do governo turco, que é encarregada de projetos de desenvolvimento no exterior. Segundo esse artigo, mais de 10 mil libaneses receberam bolsas para estudar na Turquia. Tá? E a embaixada turca estava incentivando aqueles que tinham ascendência turca ou turcomana a obter a cidadania turca. Vocês estão vendo? Ó, tá tudo aí mostrando para vocês bonitinho, né? E as autoridades libanesas, agora não é mais analista, agora é autoridade libanesa, suspeita da interferência turca em protestos antigovernos no ano passado. E olha que aí já fica sério, né? Quando o governo já entra nessa, já fica complicado, né? E eles acreditam, o governo libanês acredita que a Turquia possa estar usando de ajuda humanitária para os necessitados a fim de cultivar uma influência política. Quem conhece como se deu a criação da Irmandade Muçulmana, que é e, aliás, o pessoal da Irmandade está lá no Líbano trabalhando para a Turquia. Quem conhece a história da Irmandade Muçulmana sabe muito bem que o trabalho inicial sempre foi assim, através de obras de caridade, né? E, na realidade, só para financiar o terror e cooptar membros. Mas a Turquia anda fazendo o mesmo lá. Inclusive, já teve gente presa por causa disso. Enfim, eu não vou entrar mais em detalhe. É muita coisa. Agora, a última notícia. Peraí, deixa eu trazer aqui. Porque essa notícia eu tomei conhecimento hoje. Então, eu vou trazer para vocês Foi essa notícia, aliás, que me deu vontade, que me estimulou a trazer essa live hoje. Um jornal alemão, tá? O Der Spiegel, eu não sei se fala assim, né? E um outro jornal que trabalha na área investigativa sobre questões de corrupção, né? Os em parceria muito interessante em relação à explosão que aconteceu no porto de Beirute. Essa informação eu tomei conhecimento hoje, ok, gente? O que acontece? Até o dia de hoje, o que a gente sabia? Né? O que a gente ficou sabendo através da imprensa? Que 2.750 toneladas de nitrato de amônio explodiu no porto e que o dono do navio seria um russo, o navio era de bandeira da Moldávia, estava indo da Moçambique, não era isso? Pois bem, descobriram que não é bem assim que a banda toca, não. Olha as descobertas desse jornal, as descobertas de investigação. Na verdade, esse navio, quando deixou a Geórgia, porque realmente deixou a Geórgia, ele estava vazando, seu sistema de alarme estava com defeito e também o equipamento de resgate. O navio estava numa condição deplorável, primeiro detalhe. Mas isso todo mundo já sabe, né? Que estava deplorável, tá bom, até aí. E o que a gente também sabia é que era um russo que era proprietário do navio, só que não é bem assim, né? A carga seria destinada a uma empresa de Moçambique que trabalha com explosivo, né? E só que o verdadeiro dono do navio, cadê o nome do cara aqui? O nome é complicado, é um cipriota, sei lá, Manoli, vou usar só o termo Manoli, que fica mais fácil para mim. O verdadeiro dono do navio não é um
cipriota que mantinha uma relação íntima com o banco usado pelo Hezbollah no Líbano. Olha que maravilha de informação. Então, gente, a coisa está começando a cair para o lado mesmo do Hezbollah, né? E tem mais um detalhe. Uma quantidade considerável de nitrato de amônio armazenada no porto de Beirute também desapareceu assim do nada. Desapareceu, que ninguém sabe onde está. E segundo essa matéria, o dono, o verdadeiro dono do navio estava fazendo de tudo para que isso não viesse a público, né? Mas uma de suas empresas conseguiu que o navio fosse registrado na Moldávia, a outra empresa que ele tem também conseguiu o certificado de navegabilidade do cargueiro, que já estava numa situação deplorável, e o russo só entrou assim para enganar os bobos, porque o russo não tinha... Deu para entender? Quando esse Manoli lá, o cipriota, ele foi interrogado pela OCCRP, que é esses jornalistas investigativos, ele alegou inicialmente que o navio havia sido vendido para o russo, né? Isso só para fingir que havia uma tentativa de comprar o navio, coisa que ele não conseguiu comprovar. E depois acabou não dando mais informação nenhuma. As ordens para a tripulação de 8 ucranianos e um russo, as ordens dentro do navio vinham realmente do russo, não vinham do cipriota, mas ele também deu ordem para que o navio fizesse uma parada não programada em Beirute. Ou seja, queridos, não era para o navio sair da Geórgia e passar lá pelo Líbano. Essa parada foi uma decisão que veio de repente, do nada, né? Por nada, veio do nada. O motivo oficial parece, segundo a reportagem, eu acredito, duvidoso. O russo afirmou que não tinha dinheiro suficiente para pagar a passagem do navio pelo canal de Suez. Aí teve que passar lá no Líbano, né? Aí lá no Líbano eles iam arrumar dinheiro fazendo a carga, inclusive de caminhões e outros materiais lá. Só que deu um probleminha ali interno no Líbano e não conseguiram despachar esses produtos, né? Para eles ganharem uma graninha. Gente, está muito mal. A autoridade portuária de Beirute também descobriu que o navio não estava em condições de navegar, mas não fez nada em relação a isso. As autoridades libanesas aparentemente não sabiam que o cipriota era o verdadeiro dono. Não sabiam, não querem saber, né? Porque vai ligar o Hezbollah, o cara não dá para ser, né? E esse banco, tá? O FBME, esse banco aí que tá ligado a esse cipriota e tudo mais, ele não é qualquer banco, segundo aqui a matéria. Os investigadores americanos acusaram a instituição de atuar como para lavagem de dinheiro do Hezbollah. Outro cliente do banco, empresa de fachada síria, envolvida no programa de armas químicas do país. Então, era esse banco, o cipriota, dono do navio, estava devendo dinheiro, né? Era para esse banco, né, que tem todas as ligações do mundo com o Hezbollah. Eu vou deixar aqui, gente, a matéria, ela é bem extensa, o principal já foi dito, né? Inclusive, o comprador oficial do nitrato de amônio, que estaria lá em Moçambique, ele também nunca reclamou a carga, tá? Ele nunca reclamou por não ter recebido os 2.750 toneladas do nitrato de amônio. Quer dizer, ele perde a matéria toda que fica presa lá no porto de Beirute, e ele nunca reclamou por isso, perdeu bobagem, né? Nunca reclama. Enfim, gente, a história está muito mal contada. Eu vou deixar o link aqui, quem quiser ler pode ler. E a gente vai ter que esperar novas informações, porque tem gente que diz que não é nitrato de amônia. Mas por enquanto está tudo aqui.
O que a gente toma conhecimento é que está tudo levando no trato. Então, gente, é basicamente isso. Eu já vou para 1 hora de live, não quero me alongar mais. Eu acho que seria importante a gente trazer essas informações até para vocês verem o poder de influência e o perigo que representa a Turquia e como anda o Líbano, né? Que a situação lá não é nada boa, né? E a França, o Ocidente não estão ajudando em nada. Então vamos continuar acompanhando isso. Essa semana eu vou fazer novas lives, tá? Tem vários assuntos e eu espero contar com vocês, tá bom? Então, uma excelente noite para você que nos acompanhou aqui, uma boa noite para todos, tá? E até a próxima live aqui na página Ecoando a Voz dos Mártires. Tchau, tchau!